Pode melhorar. Bom dia a todos. Bom dia. Obrigada. Meu nome é Gleice, eu trabalho na empresa Geosol. Nós somos do setor de segurança do trabalho. A empresa Geosol veio com esse projeto Controle de Arquivamento Digital de Ficha de EPI. Antes da gente estar falando aqui do nosso projeto, nós vamos falar um pouquinho sobre a empresa. Qual que é a atividade, qual que é o ramo dessa empresa? A Geosol participa, da equipe da Geopar. A Geosol trabalha com pesquisa mineral para viabilização para mineradoras. Gente, desculpa, mas tem muita gente, a gente fica meio nervosa. E dentro do grupo nós temos a SGS Geopar, que trabalha com a parte de laboratórios. Temos a Geosol Internacional, onde a gente prestou serviços aí fora do Brasil. Temos a Geocedna, que trabalha com outro tipo de sondagem. Temos a Rede, também na área de sondagem. A SMIN, que trabalha voltado para óleo e gás. E a Localog, que é na área do grupo de veículos e equipamentos. A empresa, a Geosol, visando, desde 2010, a atender as nossas melhorias nos nossos controles, percebemos que a gente estava numa situação em que a gente chegou a estagnar na viabilização de evidências, tanto para auditorias quanto para processos trabalhistas. E isso a gente pensou, junto com a equipe, em como melhorar essa situação, em como dar um retorno melhor para a nossa organização. Foi aí que a gente identificou que a gente estava estagnado nessa parte de controle de ficha de EPI. A nossa situação problema. É chato a gente falar a situação problema, já é negativo. Então a gente vai falar a situação difícil, não estava conseguindo ser contornada. E a partir dali a gente começou a identificar como a gente poderia estar melhorando, estar trabalhando. Mas para isso a gente precisa verificar onde tem os nossos problemas, quais são as nossas raízes, onde que nós estamos errando. E foi onde a gente detectou, dentro do nosso controle corporativo, estava precário. A gente fazia o controle das fichas de EPI mensalmente via Excel. Só que chega um momento na situação que o Excel já começa a decair, começa a se tornar difícil. Uma vez que a empresa, a nossa organização, presta serviço em todo o Brasil. Imagina, tem um empregado trabalhando numa empresa lá em Corumbá e a gente aqui da sede, a gente precisa apresentar uma documentação. Então, fazer esse controle via Excel, via e-mail, estava se tornando difícil. Outra situação seria também a falha no controle das OS, que é um documento dentro do setor de segurança, dentro das NRs, a primeira, onde a gente tem que informar o empregado quais são os riscos, quais são as medidas de controle, quais são as proibições e o que ele pode estar executando. E nessa situação, a gente também, infelizmente, a gente estava tendo uma precariedade nesse trabalho. Outra situação é com relação à falta de controle sistêmico da data correta. Para quem não sabe, para quem não está nessa área, eu estou falando aqui, EPI, é o equipamento de proteção individual. É um capacete, é um óculos, é um abafador, é uma botina, uma peneira. E para cada equipamento desse, nós temos um prazo de troca. Nós temos um período onde a gente não pode deixar pro empregado estar fazendo essa solicitação. A empresa tem que trabalhar proativamente na entrega desses EPIs, seja qual deles for. E para isso a gente tem que delimitar qual que é o prazo de troca. Infelizmente a
situação que a gente não estava conseguindo contornar. Outro método é que, apesar, né, da NR6 nos permitir que a entrega de EPI ela pode ser registrada através de uma ficha eletrônica, no processo trabalhista, tanto peritos quanto juízes, eles não veem essa situação com bons olhos. A ficha de EPI ela ainda tem que ser manual, tem que ser entregue para o empregado, com data, com EPI, com o número do CA, e o empregado assinar que recebeu. Infelizmente, essa situação se caracteriza aqui ainda. A gente vê algumas melhorias com relação às fichas digitais, às vezes o empregado passar o crachá ou através do digital, mas legalmente no processo essa situação, essa visão ainda não é bem vista, não tem bons olhos perante os peritos e aos juízes. Então, pensando nessas situações, pensando nessas observações que foram feitas junto com as nossas equipes, os nossos colegas, como que a gente poderia estar melhorando essa situação? O que a gente poderia estar revertendo para a nossa empresa, para a Geosol e também ser um modelo para outras empresas também, por que não? Então, nós, junto com a equipe de TI da empresa, que fez um ótimo trabalho, teve muita paciência, né, nas solicitações, nas demandas, resolvemos, dentro da disponibilidade dos nossos parceiros, fazer isso ser digital, né, a gente trazer isso para uma situação mais do nosso dia a dia, onde a gente tem um acesso mais dinâmico e que nós daqui da sede poderíamos ter acesso a essa documentação em qualquer momento e apresentar, seja ele para o setor jurídico, seja ele para o setor do RH, para uma auditoria e para os nossos clientes parceiros. Então foi para isso que nós, junto com essa equipe, fizemos esse trabalho de criar um programa que pudesse digitalizar e atender a rotina da Geosol. Com isso, nós criamos um plano de ação que iniciou em 2014, em setembro. A empresa tem um comitê de TI, onde, né, quem quer participar, quem tem alguma ideia, prepara uma apresentação com os objetivos, com a necessidade, qual é o resultado que a gente quer isso, com a parceria desse setor que é o TI. E essa apresentação a gente concorre com outros projetos e é eleito aquele projeto naquele semestre para desenvolver esse trabalho. Então veio esse trabalho, veio desenvolver a primeira situação, foi a apresentação desse projeto junto ao comitê de TI. Posteriormente, a gente concorreu, graças a Deus, cadê o Marcelo e o Ricardo, que são o pessoal da equipe, foi premiado e eles nos apresentaram, então a gente começou o trabalho e foi justamente fornecer os parâmetros para o desenvolvimento desse software, com a reunião justamente com a equipe para apresentar quais eram as nossas ideias, o que a gente tinha como diretriz para desenvolver esse trabalho. A partir daí foi escolhida a melhor plataforma internamente com o pessoal, que foi um sistema chamado Geodoc, justamente é um sistema de arquivamento de documentos digitais. Depois foi a parte de desenvolvimento, aí o Marcelo, que é o responsável, esteve bem à frente dessa situação, desse trabalho todo. Depois veio o teste, né, interno, conversando com ele, eu falei, você vem aqui, vamos conversar, vamos ver e tal, vamos fazer um teste, para poder ver quais que estavam tendo erros, o que tinha, o que a gente podia melhorar, se está escriando, se não está, se mostra qual que é a velocidade de entrega, se está aparecendo corretamente o nome do empregado. E a partir daí foi o teste externo. O teste externo seria o teste já efetivo, escaneando a documentação, que seria a ficha de EPI e as OS,
para que possa ser simulado mesmo quando a gente disponibilizasse esse sistema para os nossos colegas parceiros técnicos ou responsáveis das unidades. Aí, posteriormente, foi a checagem da integridade das informações. Aí foi comigo e com o João Flávio, que infelizmente ele não pôde estar aqui. Ele estava em uma auditoria lá em Parauapebas, no Pará. Infelizmente ele não pôde comparecer, mas ele estava junto desse projeto, ele nos ajudou com relação a essa situação. Depois veio a aprovação do próprio sistema pelo perito assistente, que é o João Flávio, nosso representante dentro da empresa. E aí a realização, né, para ver se já podemos colocar em prática o sistema. Posteriormente, seria a utilização já pelas unidades, ou seja, nós temos unidades em todo o país, nós temos pessoal na Bahia, em Parauapebas, nós temos pessoal em Minas Gerais, que é o pessoal no norte, agora está no Ceará. Então, foi disponibilizar o acesso, né, para essas equipes, para que eles já possam continuar postando as documentações e a gente ter acesso aqui no sistema SUS, quando a gente fala sobre essa situação. E dentro do setor jurídico também, né, para ter evidências para os processos trabalhistas. Depois foi a verificação dos resultados, então foi aí questão das entrevistas com o pessoal do usuário, para ver se teria alguma melhoria, se eles acham que tem alguma coisa que pode ser melhorada, e foi feita essa conversa com cada um para buscar os resultados, para ver se atendia a demanda e o objetivo principal, que seria esse arquivamento de documentos. E depois, agora por fim, esse ano, será o desenvolvimento das ferramentas de estratificação, onde a gente vai conseguir emitir relatórios para verificar visualmente, dinamicamente, com relação ao atendimento das unidades, né, das equipes, com relação ao que está fazendo nesses itens da INR 6, que é atendimento legal. E aí a gente vem aqui com relação ao sistema mesmo. Então eu vou mostrar qual que é a viabilidade. É um sistema que, quando eu conversei com o Marcelo, eu falei assim, Marcelo, tem uma coisa dinâmica, fácil para o pessoal estar anexando esses documentos. Então o pessoal se preocupou justamente com isso. Então, primeira coisa, a gente tem que ter uma ficha de EPI. Quem for acessar, quem for postar essa documentação, ela tem que estar correta. Você vê que tem o nome do empregado, a função, ele assinou o termo de recebimento, tem a matrícula, data de admissão, todos os EPIs. Aqui, ó, aqui, ó, é o número do CA, que é muito importante para a gente identificar qual que é o número do equipamento, e do lado a data de entrega e a assinatura do empregado. Então, a partir do momento o empregado, o colega, né, representante daquela unidade, vai acessar o sistema, ele vai procurar ali por empregado, assessor, ele vai cair nessa janela, bem simples. Para o usuário, já vai cair para a unidade dele. Para o administrador, que é quem vai analisar essa documentação aqui em Belo Horizonte, vai cair em todas as unidades. Entra a unidade, que é um dos nossos clientes, então eu sou representante, nós conhecemos por um código, e o cliente, só ele vai receber. Do lado, ele vai escolher o nome do empregado, que vai estar aqui, ele filtra, vai aparecer aí a identificação do empregado, qual que é a função, qual que é a data da admissão, um link para o EPI e o que a gente controla, o protetor ocular e o crédito de proteção, a OS, aí tem o status, e aproveitando, a gente acrescentou no finalzinho, né, que a gente pode estar sempre melhorando o projeto, o vencimento do ASO desse empregado. Quem não sabe, o ASO é um atestado de saúde ocupacional que o empregado tem que estar fazendo o exame médico uma vez ao ano, dependendo do seu risco e da sua função. Isso pode ser diminuído também. Aí ele vai clicar nesse link aqui e a gente vai vir falando aqui sobre os dois EPIs que a gente tem que controlar, o protetor auricular e o creme de proteção. Ele clica no ícone, onde está a setinha, que é o protetor ocular, vai abrir esse outro ícone, ele clica no
no ícone lá de cima. Aqui, abre essa ficha, onde ele tem que preencher essa ficha, esses itens. A ficha mensal, dados do empregado estão corretos, termo assinado, data de preenchimento, distribuição do CA, substituição da data. Então, obrigatoriamente, quem for anexar esse documento, ele tem que estar preenchendo esse item. O sistema não permite que ele feche o sistema sem preencher. Por quê? A ficha tem que vir para a gente correta. Posteriormente, ele vai colocar a data que entregou aquele creme de proteção, vai clicar aqui, ela vai fazer um download, anexa o documento e ela foi enviada com sucesso para o arquivo. Chegando nesse passo, esse documento vai cair para quem é administrador. São as pessoas-chave que vão estar analisando esses documentos, essas fichas de PIS e OS aqui em Belo Horizonte, no Sistema Sul. Então, esse aqui é o usuário, ele termina o outro. Aí aqui já é o administrador. Como eu falei, o administrador tem acesso a todas as unidades que a Geosol trabalha juntamente com os seus clientes. Ele vai selecionar qual que é o que ele vai estar analisando, que chegou para ele, do empregado. O processo em si é o mesmo, só que aqui ele aprova ou ele reprova. Ele vai abrir essa ficha e vai aprovar, se ela estiver correta, seguindo os parâmetros que a gente definiu, que a legislação pede. Se ela estiver incorreta, ele vai reprovar, vai escrever o motivo e essa mensagem cai para o usuário. Pergunta, isso some? Não some. Fica como histórico para a gente saber, a gente analisar onde que podemos estar errando. E aí, terminando essa situação, qual é o resultado que a Geosol tem obtido de 2014 para cá? 2014, a gente, dentro do trabalho antigo, nós tínhamos favorável nas nossas perícias trabalhistas 48% de insalubridade e periculosidade 57%. Já com esse sistema, nós conseguimos um retorno de 72% com relação à insalubridade e com relação à periculosidade 81%. Visualmente, né, então a gente teve uma melhoria, né, de 2014 para 2015 com relação à insalubridade, com relação à periculosidade, também com relação, a gente teve um elevado retorno muito grande. O Ícaro está aqui, então o pessoal que é o representante do nosso setor jurídico tem trabalhado, a gente sempre em parceria com eles. E com relação às nossas melhorias, né, financeiras, nós também tivemos um retorno financeiro muito agradável de um período de 2014 para 2015. Então, a empresa conseguiu uma melhora em 2014, foi 638 mil, contra aí já 821, já com esse trabalho, com o desenvolvimento desse software, que é o Geodoc, o arquivamento digital de ficha de EPI. E com relação à periculosidade, nós subimos de 1.198 para 1.236, 273. Então, nessa situação, a Geosol, a nossa organização, teve essa melhoria com relação a esse projeto, um dinamismo que houve para a nossa empresa, para a nossa organização, visando atender a legislação e visando também a estar evoluindo constantemente. Então, a gente saiu de uma situação que era só Excel, e-mail, entrega, ligações, para um sistema de controle de documentos via digital. Então, a gente está buscando evolução e esse sistema tende a estar evoluindo, que é o que a gente busca dentro da empresa, está sempre evoluindo com o mercado e com os nossos clientes. Então, eu agradeço a todos por estar aqui, agradeço o pessoal da UBQ por essa oportunidade de estar apresentando esse trabalho desenvolvido pela nossa equipe
TI, jurídico e toda a organização da JOSOL. Muito obrigada.